E vamos falar sobre as 4 melhores ações para o mês de abril. Ações que estão no nosso radar de aquisição de acordo com as nossas 3 estratégias que utilizamos para selecionar boas empresas que irão receber o nosso aporte durante o mês. Eu faço isso todos os meses. Primeiro, utilizo macro e micro-locação. Macro-locação, eu determinei 65% em ações. Quanto está a minha carteira de ações no momento atual? 60%? Ou seja, ela pede aporte. Aporte em ações. Depois disso, abro a minha micro-locação, que é o percentual que eu desejo ter em cada ativo. Vamos imaginar que eu determinei 15% na Taesa. Hoje ela está com 12%. Ela pede um aporte para alcançar essa meta de 15%. Primeira estratégia, macro e micro-locação. Segunda estratégia, preço teto. Precisamos comprar boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Chegou ao preço teto, o preço limite que eu pago pelo ativo. Eu olho se ele está abaixo desse preço teto, com margem de segurança. Se está, avançamos. Segundo critério. Terceiro critério, proximidade de dividendos. Isso é importantíssimo, pois imagine que tenha 2 ações na nossa carteira, 2 ações baratas. Uma delas está próximo de anunciar dividendos. E a segunda irá demorar 3, 4, 5 meses para anunciar dividendos. Ou seja, vamos comprar a ação que está barata e que está próxima de anunciar dividendos. Essas são as 3 estratégias. E agora eu vou falar sobre esses 4 ativos que estão no nosso radar para o mês de abril. Macro-locação é basicamente isso. Determinamos uma meta de 65% em ações, 30% em fundos imobiliários e 5% em renda fixa. E hoje os fundos imobiliários estão com 29,81%. Pedem um aporte de R$ 90,05. Porém, temos um saldo para aporte de apenas R$ 38,31, que é os dividendos que entraram recentemente. Agora imagine que eu vou entrar e fazer um aporte de R$2.000. Agora sim a nossa carteira direciona para onde precisamos fazer esse aporte, pois 65% determinamos em ações, o peso atual é 62,64, pede um aporte de R$ 1.147,71. Após isso temos a nossa micro-locação, que como eu citei é o percentual que eu determinei em cada ativo da carteira. E você precisa determinar esse peso, e você determinando a macro-locação e a micro-locação, toda vez que você entra para fazer um aporte, você tem uma visão dos ativos que pedem aporte no seu portfólio. Vamos simular a Taesa, que temos um percentual determinado de 15%, hoje ela se encontra com 14,19%, pede um aporte de R$ 393,06 para alcançar a meta que estipulamos, que é um percentual de 15%. Essa é a famosa micro-locação. E vamos iniciar falando sobre a Taesa, que chegou próximo a R$ 40 em 2022 e vem apresentando uma queda bem expressiva, chegando a R$ 34,72 no momento que eu gravo esse vídeo. Hoje ela está com indicadores bem atrativos, um PL de 8,25, PL nos indica que caso o lucro da empresa permaneça nos mesmos patamares atuais e ela venha distribuir 100% do seu lucro, em cerca de 8,2 anos a gente teria 100% do nosso capital investido retornado através dos lucros da empresa. Segundo Benjamin Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente, o ideal é que o PL seja menor do que 15. Ele pagava no máximo 15 vezes pelo lucro de uma empresa e no máximo 1,5 vezes o seu valor patrimonial. PVP hoje se encontra em 1,82. Bombeiro, está acima desse ideal que Benjamin Graham considerava e que você também considera o ideal? Sim, hoje ela está acima, porém temos que analisar caso a caso, pois pegando o PVP da Taesa, será que ele fica sempre acima desse ideal ou em alguns momentos ele fica abaixo? Analisando todo o histórico da Taesa, dificilmente ela fica abaixo desse ideal, e não é à toa que a sua média histórica é um PVP de 1,7, ou seja, se a gente fosse comprar Taesa somente abaixo desse ideal, ela teria dado entrada aqui em 2013 e também em 2015. E eu tenho certeza que muitos investidores nem estavam na Bolsa de Valores nessa época. Por isso, temos o ideal, porém temos que analisar caso a caso. E a Taesa é um caso específico, pois dificilmente ela fica abaixo desse ideal, 1,5. E como eu citei no início do vídeo, macro e micro-locação e preço teto. E eu vou te mostrar na prática essa fórmula. Método Bazin, que comprava empresas que pagavam no mínimo 6%, pois com essa fórmula chegamos ao preço teto, o preço limite que devemos pagar pelo ativo, utilizando
ou a média de dividendos dos últimos 5 anos, que é a estratégia que eu mais gosto, ou o dividendo projetivo. O projetivo é o quanto você espera que o ativo pague no exercício. Vamos imaginar que você faz uma projeção de R$ 3, R$ 5 por ação para o exercício de 2023. De acordo com essa projeção, você chega a um preço teto. Em algumas empresas eu utilizo o dividendo projetivo, porém, a grande maioria eu sempre gosto de utilizar a média dos últimos 5 anos. Uma estratégia bem conservadora, e se a gente pegar o valor que a Taesa pagou em 2018, 19, 20, 21, 22, somar esse valor, dividir por 5, chegamos a um total de R$ 3,44 por ação. Lançamos esses R$ 3,44 e lançando o yield estimado de 6%. Chegaremos a um preço teto de R$ 57,33. Como a Taesa é uma das melhores pagadoras de dividendos da bolsa, não temos nenhuma dúvida, eu não utilizo o preço teto pelo mínimo de 6%. Como assim, bombeiro? Não é essa estratégia? Sim, é pelo mínimo de 6%, porém essa estratégia não precisa ser engessada, você pode subir essa régua, e eu faço muito isso, principalmente em elétricas. Na Taesa mesmo, eu utilizo o preço teto pelo mínimo de 8%. Esse seria o meu preço teto, preço limite R$ 43,00, e ela se encontra com uma margem de segurança de 24,28%. Lembrando que se trata de apenas uma fórmula, não significa recomendação de compra ou venda. Essa é a famosa estratégia método Bazin. Preço teto pelo mínimo de 6% e nada te impede de utilizar 8, 9, 10, 11 ou até mesmo 7, 5%. Vai depender das suas premissas e o que você espera do ativo. E outra elétrica que está no nosso radar para o mês de abril é a Transmissora Paulista, que apresentou uma queda bem expressiva nos últimos 12 meses, 14,15%, se encontra com indicadores de valuation bem atrativos e com um dividend yield de 4,92%. E esse yield baixíssimo já pode ser uma prévia para o que podemos esperar para 2023, devido a esses grandes leilões que irão acontecer. Como eu disse, elas terão que se equilibrar entre endividamento, investimento e pagamento de dividendos. Algo natural, as empresas precisam crescer, não queremos o dividendo a qualquer custo, queremos dividendos sustentáveis e crescentes no longo prazo. E não estamos investindo para o mês que vem, para daqui 6 meses, 1 ano. Estamos investindo para a vida toda e por isso precisamos ter boas empresas em carteira, empresas que tenham bons projetos para garantir o futuro dessa carteira previdenciária. E não é à toa que a Transmissora Paulista anunciou o início da operação de um lote de linha de transmissão realizado em outubro de 2016. Notem que a empresa está entregando seus projetos. Isso fará que a sua receita anual permitida aumente em cerca de 63,4 milhões, uma margem EBITDA estimada de aproximadamente 85%. E a remuneração das transmissoras de energia não é pela quantidade de energia que passa nas suas linhas de transmissão, e sim pela disponibilidade. E essa remuneração é reajustada anualmente pela inflação, ou seja, não temos risco de demanda. Isso faz que essas empresas possuam receitas altamente previsíveis, forte geração de caixa, e não é à toa que elas têm no seu DNA pagar grandes dividendos. E a Transmissora Paulista caiu muito nesses últimos meses. Vamos calcular a margem de segurança de acordo com o método Bazin. A média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos foi um total de R$ 2,21 por ação. Assim como na Taesa, na Transmissora Paulista, eu utilizo o preço teto pelo mínimo de 8%. Porém, eu vou te mostrar preço teto de acordo com o método Bazin propriamente dito, mínimo de 6%. Nesse caso, chegamos a um preço teto de R$ 36,83, uma margem de segurança de 70,45%. Como eu citei, eu utilizo o preço teto pelo mínimo de 8%. Vou lançar aqui a média e o mínimo de 8, chegou a um preço teto de R$ 27,63, o ativo se encontra com uma margem de segurança de 27,83%. Está com uma margem superior ao da Taesa, que se encontra com 24,28%. E a terceira empresa, que já nos deu muita alegria, é a BB Seguridade, BBSE, uma valorização nos últimos 12 meses de 35,3%. Ela entrou no nosso radar novamente, lembrando que é uma empresa altamente previsível, já sabemos a data do próximo anúncio de dividendos, eu vou te mostrar na prática, e por isso já estamos visando esse novo anúncio, pois historicamente a BB Seguridade possui um alto payout histórico. Isso pode fazer que ela volte a pagar grandes dividendos como foi no passado. Em 2020, durante a pandemia, ela diminuiu seu payout, consequentemente os dividendos foram menores. Com esse payout voltando aos patamares antes da pandemia, com certeza podemos ter grandes dividendos, e por isso já vou te mostrar o próximo anúncio da BB Seguridade. E antes disso, vamos fazer o cálculo do preço teto pelo método Bazin. Lançamos aqui a média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos, R$ 2,08,
mínimo de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 34,67 e ela se encontra com uma margem de segurança de 8,33%. Ela está no nosso radar, não significa que é o ativo que vamos direcionar o nosso aporte do mês. Como eu mostrei, são 4 empresas que estão no nosso radar. E para saber a data exata do próximo anúncio de dividendos da BB Seguridade, a gente analisa a sua política de dividendos. No item 8.13, que eu já até decorei, temos a data exata do seu próximo anúncio, pois a BB Seguridade anuncia dividendos na ocasião da publicação das demonstrações financeiras do segundo e também quarto trimestre de cada exercício. E com base nesse item 8.13, a gente já sabe a data do próximo anúncio da BB Seguridade. A gente vem em calendário de eventos e vamos procurar quando será a data do seu próximo anúncio de dividendos. Agosto de 2023 teremos o próximo anúncio de dividendos da BB Seguridade no dia 7, pois aqui teremos a divulgação de resultados do segundo trimestre de 2023. E como eu mostrei anteriormente, ela anuncia os valores, data com, data ex, data de pagamento, na data do segundo trimestre de cada exercício, e o seu próximo anúncio será em agosto, no dia 7. E o último ativo que está no nosso radar, Petri 4, cotação R$ 24,13. Se a gente analisar indicadores de valuation, talvez seja uma das ações mais baratas da Bolsa de Valores, pois um PL de 1,6 e um PVP de 0,86 realmente são indicadores bem atrativos. E um dividend yield de 69,97%. Não podemos esquecer que hoje ela se encontra com um mega dividendo em aberto, que será dividido em 2 pagamentos. O total é de R$ 2,74. Ele será dividido em 2. A primeira parcela será paga no dia 19/5, que será um total de R$ 1,37 na sua ação ON e também ação PN, que é a ação final 4. O segundo pagamento, 16/6, o mesmo valor, R$ 1,37, chegando a um total de R$ 2,74 por ação, um yield de 10,02 na sua ação ON e 11,37% na sua ação PN, a Petri 4. Para ter direito a esse valor, a data com é o dia 27/4 e quem comprar as ações no dia 28/4 em diante não terá direito a esse dividendo. E temos uma observação, pois de acordo com a política atual de dividendos da Petrobras, eles podem reter até 49 centavos por ação, pois o montante proposto ultrapassa a aplicação da fórmula da política de dividendos atual da Petrobras. E como eu disse, essa estratégia não é engessada. Na Petrobras, utilizamos um preço teto um pouco diferente. Vamos pegar a média que ela pagou nos últimos 5 anos, que foi R$ 4,85, e aqui no yield estimado não utilizamos o mínimo de 6 nem 8, e sim um mínimo de 12%. Se trata de um ativo com maior risco e por isso exigimos um pouco mais. Subimos essa régua para 12%, chegamos a um preço teto de R$ 40,42 e o ativo se encontra com uma das maiores margens de segurança, 66,87%. E você utiliza alguma dessas 3 estratégias? Deixa aqui nos comentários se você já selecionou ativos para o mês de abril para receber o seu aporte. E lembrando que esse vídeo é apenas um vídeo educativo ensinando algumas estratégias que eu utilizo na prática desde 2018. Boas estratégias que tem feito eu e a senhora bombeiro e até na carteirinha da bombeira investidora a gente obter bons resultados. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não se trata de recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!